Agora, a apresentação da doutora Renata Camozzi, também uma das nossas especialistas de felino no Pet Care, atendendo na unidade Pacaembu Ibirapuera. E agora também tivemos a entrada da doutora Isis para compor a nossa equipe de medicina felina no Pet Care. Obrigada, Carla. Bom, obrigada a presença de todos vocês, de estarem aqui ainda firmes e fortes. Espero que eu consiga seguir o mesmo padrão das palestras, que foram todas muito boas. E a gente vai falar um pouquinho sobre particularidades do manejo dos gatos. E eu quero que seja uma conversa, então, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, também perguntem. Tá? E depois eu tenho alguns dados aqui, enfim, eu vou deixar disponível a palestra. Então, se vocês quiserem, não precisam anotar nada. Tá bom? Vamos lá, então. Quando a gente fala de gato, independente do assunto que a gente falar, Posso ficar aqui na frente? Eu me sinto longe de vocês lá atrás. Então, sempre que a gente vai falar de gatos, eu sempre acho importante a gente conversar um pouco sobre a origem do gato. Quem é o gato, de onde ele vem, um pouco do comportamento, senão nada do que a gente fala faz muito sentido. E acho que a primeira coisa que é importante a gente saber é a origem da domesticação do gato. Então, se a gente for pensar que todos os animais domésticos todos os animais, na verdade, que hoje foram domesticados, né, eles foram domesticados há muito mais tempo que o gato, a gente consegue entender por que o gato carrega algumas características comportamentais de forma ainda tão evidente, tão primitiva. Então, isso daqui é um trabalho, e é um trabalho que é o mais aceito hoje em dia como as evidências mais recentes de domesticação do gato, e a domesticação do gato data de 10 mil anos. E quando a gente fala 10 mil anos, parece muito, mas em termos evolutivos é muito pouco. Um cachorro ele foi domesticado há 100 mil anos. Ele já se adaptou em muito à nossa vida. O gato não. E essa figura aqui, né, a partir dessa imagem que foi achada numa ilha do Chipre, ali perto ali perto do Egito, na verdade na África, eles encontraram um ser humano enterrado numa cova rasa e pertinho dele um gato, mais ou menos na mesma posição que ele. Então eles assumiram isso daqui como a maior, como evidência mais antiga mesmo da domesticação do gato, né? E aí, quando a gente entende isso, né, além disso, é importante a gente entender um pouco do comportamento dele. Quem que é o gato? O gato ele é um animal que ele é caçador. E, na natureza, ele é tanto presa quanto predador. E ele vive sozinho. O único felino que vive em bando é o leão. Vocês sabiam disso? Todos os outros gatos eles têm um comportamento solitário, né? E aí, eles têm, né, do inglês, eles falam que eles têm, o pessoal que estuda bastante comportamento, falam que eles têm o comportamento de fight or flight, então, que é de brigar ou fugir. E se eu falar para vocês que eles evitam confronto a todo custo, que a principal atitude deles frente a uma situação de estresse ou de medo é fugir, vocês acreditam? Não, né? Porque a ideia que a gente tem é de que o gato vai pular na nossa cara, não é isso? Todo gato avisa antes de fazer isso. A gente que precisa aprender a ler. Tá? Então, assim, se a gente der a oportunidade do gato se esconder, a oportunidade dele fugir, ele não vai te atacar, porque ele não quer te atacar. Então, é muito legal a gente entender, e, aliás, é muito importante a gente entender, né, de onde que o gato vem esses comportamentos, porque a gente sabendo identificar quem é o gato e como que ele atua em determinadas situações, a gente consegue antecipar e antever essas situações e prevenir, né? Por exemplo, sabe esse comportamento que eles têm de se esfregar, de se lamber, passar na perna? É claro que isso tem uma conotação de afeto, né? A gente fala, ai, que bonitinho, né? Ele quer fazer contato comigo, e realmente tem essa conotação de afeto. Mas isso também é uma demarcação territorial. Então, o gato ele é um animal que ele precisa ter controle do ambiente, né? Repare, quem aqui tem gato? Ai, que emoção. Quem aqui tem um gato? Quem aqui tem mais que 3 gatos? Gateiro é tudo igual, né? Eu tenho um, tá? Acreditem em mim, eu tenho um. Nossa, vou dar um vexame aqui na frente, ia ser bom te acompanhar. Bom, então, assim, é claro, reparem na casa de vocês,
nas portas ou nas quinas assim, de parede, como fica tudo escurinho do gato se esfregar. E isso, na verdade, esse comportamento que eles têm de se esfregar e tudo mais, é demarcação territorial, porque ao longo de todo o corpo, né, principalmente na face, eles têm umas glândulas de produção de feromônio, né, justamente para produzir os feromônios e demarcar território. Então, isso tem uma conotação de afeto, mas também é demarcação territorial. E aí, o que a gente fez com o gato hoje? A gente tirou um animal que ele vive solitário, né, ele vive na natureza, ele caça. Para ele comer, ele precisa caçar, ele precisa se exercitar. E a gente confina o gato, a gente dá comida de bandeja para um gato, uma comida que ela é mais rica em carboidrato, na verdade, do que o gato precisa, porque o gato ele é um carnívoro obrigatório, né? E aí a gente predispõe ele a uma série de condições. E eu não estou nem falando a condições médicas e nem nada disso, né? Além de, claro, a gente predispõe ele à obesidade. Mas a gente predispõe, né? Porque isso acontece ou não acontece? Né? Isso é uma coisa que acontece. Então, a gente tira ele da situação normal, entre aspas, mais natural para ele. Né? Então, a gente submete ele a situações de estresse. A gente tira ele do comportamento natural de caça, de atividade. Né? A gente predispõe ao sedentarismo nos gatos. E hoje em dia os gatos eles estão invadindo mais as nossas casas mesmo, porque hoje em dia ele é tido como um animal do futuro. E por que isso? O gato ele é um animal que é mais independente, ele é um animal que ele tem um custo de vida menos oneroso, ele é um animal que depende menos da gente. E cada vez mais o ser humano entrando, né, no mercado de trabalho. E sabe que isso tem relação até com taxa de fecundidade da mulher. Vocês sabiam disso? Que há anos, né, anos atrás, na verdade, a taxa de fecundidade da mulher era muito maior, né, e agora está diminuindo cada vez mais. A mulher está assim, cada vez mais inserida, e já está inserida, aliás, no mercado de trabalho. Né, e os homens também, a gente fica cada vez mais tempo fora de casa, e a gente quer ainda ter um animal, a gente ainda quer ter alguém para cuidar. Né? Então, cada vez mais o gato a gente está tendo gatos como pet, como animal de estimação. E isso, existem relações até de países que são desenvolvidos e países que não são desenvolvidos com a quantidade de gatos como pet que tem. A gente vai ver uns dados, olha que interessante. Né? No mundo, a gente tem 200 milhões de gatos como pet, 170 milhões de cachorros. Então, no mundo, a gente já tem mais gatos. Nos Estados Unidos, a gente tem 80 milhões de gatos para 60 milhões de cachorro. E no Brasil, embora a gente ainda tenha mais cachorro, né, 37 milhões para 22 milhões de gatos, a gente ainda tem mais cachorro, a taxa de crescimento populacional de gatos é maior. Então, a cada ano, a gente tem uma taxa de crescimento de 4% na população de cachorro, como pet, tá? E 8%. Então, está crescendo o dobro. E a gente sabe que em 2020, né, tem umas estimativas que em 2022, a gente, aqui no Brasil, já vai ter mais gato do que cachorro como pet. Então, é bom a gente se preparar e a gente saber atender esses animais. Tá? Se a gente for ver, né, tem alguns mapas que mostram a distribuição dos gatos nos países que são mais desenvolvidos economicamente, né, socioeconomicamente mais desenvolvidos, tem mais gato como pet. Então, nos Estados Unidos, em vários países da Europa, já tem mais gato do que cachorro. Só que daí, o que a Associação Americana de Medicina Felina viu e percebeu? Falou, puxa vida, a gente tem mais gatos, cada vez a gente tem mais gatos, e cada vez esses gatos vão menos para o veterinário. O que está acontecendo? E daí eles encomendaram uma pesquisa para a Bayer, né? A Bayer fez uma pesquisa com eles, para identificar com os tutores e conversar com os tutores, puxa, mas por que esses gatos não estão vindo para a gente? E eles acharam dados muito interessantes. Menos de 50%, menos de 48% dos gatos recebem cuidados veterinários regulares. 83% vai ao veterinário no primeiro ano de vida, e a maioria não volta. Então, os tutores eles têm a ideia de que eles precisam levar o gato, eles levam, e a experiência deles é tão terrível que eles não voltam. Vocês têm ideia da proporção de atendimento entre cão e gato? Nos Estados Unidos e aqui? O que vocês chutam aqui na rotina de vocês? Sei lá, se alguém quiser interagir comigo. Qual que é a proporção? Assim, para cada 10 gatos, para cada 10 animais, quantos são gatos e quantos são cachorros? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, para cada 10 animais atendidos, 7 são cachorros e 3 são gatos. Aqui no Brasil, é 1 para 9. É muito pouco.
para uma população que está crescendo tanto, né? E aí, né, por que isso? A maior parte dos tutores de gato não reconhece a importância e o valor das avaliações de rotina. 77% dos gatos acreditam que os gatos escondem os sintomas. Aliás, não acredita que os gatos escondem os sintomas. Então, é difícil de você explicar, né? Porque você precisa fazer o tutor entender que o gato, justamente por ele ter sido domesticado mais tarde, por ele ser um animal que ele caça e é caçador e ele é solitário, ele precisa esconder os sintomas dele, porque, lógico, se ele demonstra fraqueza, ou ele vira alvo fácil, ou ele não caça, não come, ninguém vai caçar por ele. Então, ele é um animal mais discreto na manifestação dos sintomas. Mas vai a gente falar para um tutor de gato que quem tem gato acha que conhece o seu gato melhor que ninguém, né? É verdade isso. E falar para ele que o gato esconde. Não, eu conheço o meu gato. De fato, conhecem. Mas assim, é importante a gente explicar que os gatos escondem os sintomas. Mais de 50% acredita que os gatos se viram sozinhos. 63% acha que os gatos que não têm acesso à rua, mas ele vive em apartamento, não tem problemas de saúde. A doutora Vanessa estava explicando agora isso para a gente, né? Inclusive da esporotricose. E a maioria dos tutores, isso acho que é um dos pontos mais importantes, não gosta de levar o seu gato ao veterinário. Então, isso, gente, não sou eu que estou falando, essa pesquisa da Associação Americana com a Bayer. Porque eles não têm satisfação com o atendimento, e um dos motivos é porque eles acham que os consultórios dos veterinários são despreparados para o atendimento de gatos. Olha quantos dados que eles encontraram. Isso, assim, tem muito mais, né? Eu coloquei talvez os mais relevantes para o tema, mas 57% acha que a sala de espera não é confortável para o gato, 56% acha que a sala de espera não é confortável para o tutor, né, para o proprietário, 60% diz que o gato odeia o hospital, e quase 40% só vai ao hospital se o gato estiver mal. A gente está perdendo todas as consultas de rotina. 40% das pessoas fica estressado só de pensar em levar o gato ao hospital. Por que isso? Como que é a consulta do gato? Quem é o dono do gato? Alguma semelhança? Não. O tutor de gato é uma pessoa, né, mais exigente, mais atenciosa. Mas eu falo, né, que os gatos eles são seres discretos, mas Deus colocou uns tutores à altura. Porque quem já atendeu um tutor que fala: ai, doutora, meu gato está estranho? Né? E, gente, quando eles falam, acredita. Uma coisa que eu aprendi é que, assim, sempre acredita no tutor do gato. Ele sabe. E é verdade, ele sabe. Se ele fala que está estranho, é porque ele está estranho mesmo. O gato. Ele já chega, né, tenso. Aí a gente fala, né, daí a gente vai atender um gato, e aí a recepcionista fala pra gente: olha, tem uma pessoa lá fora que ela está com o gato, ela está um pouco aflita, né, enfim, ser delicada, está um pouco aflita porque está demorando para atender, e ela falou que o gato é bravo. Como que é a nossa cara? É um estresse para todo mundo que está em volta. E para a gente entender por que é esse estresse, a gente precisa pensar como um gato. Gente, o que pode ser estranho, o que pode ser, aliás, estressante numa consulta de gato? O que vocês imaginam? Por que o gato se estressa? Por que é estressante? O que pode ser estressante para o gato? Cheiro. Que cheiro? De cachorro, o que mais? Cheiro. O hospital, a clínica tem cheiro. Quando a gente vai no hospital humano, a gente sente um cheiro diferente, né? É que no lugar que a gente trabalha, a gente não sente mais esse cheiro, mas tem um cheiro diferente. Produto de limpeza, cachorro, som. E não é som só de cachorro latindo, não, isso é som de telefone, som de emergência, som de barulho, de moto, Porque imagina só que o gato é esse animal que ele precisa ter controle do ambiente. Não é que ele gosta, ele precisa ter, isso está na natureza dele. Ele está na casa dele tranquilo. Aí ele vê aquela caixa de transporte. E quando ele vê aquela caixa de transporte, é tipo no filme Psicose, que ele vê aquele ui, 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 sabe? Eu imagino que ele pense isso, porque é aquela coisa que fica, né, guardada, e aí quando ele vê a caixa de transporte, ele já imagina tudo que vem pela frente. Então ele associa e ele sai correndo. Bom, aí você coloca ele lá dentro daquela caixa de transporte. E aí tem aquela alça maravilhosa na caixa de transporte, a gente vai andando, daí a gente vira, daí aquela caixa fica assim, o gato fica todo... É verdade. E aí a gente chega no consultório, o que a gente faz? A gente põe o gato no chão. E o gato, que é um animal que tem a necessidade de ter controle da situação, ele se sente acuado. Nunca coloquem a caixa de transporte no chão.
porque ele só vê perna, e vem aquele cachorro, cheira ele. Né? Então, assim, o transporte é super traumático. Quando ele chega no consultório, é traumático. Ou seja, antes de chegar, antes de entrar no consultório, ele já passou por situações muito traumáticas. E aí, chega no consultório, ele está estressado, a gente acha que ele está bravo, a gente segura forte, né? Porque quem nunca coletou sangue? Eu tenho colegas que falam, não, para mim, coletar sangue de gato é só na técnica do roxinho. Eu não sei se eles falam isso para me provocar, porque eu fico muito brava, mas enfim. Então, assim, é muito estressante, tá? E quando eu falo em estresse, não é, ai, tadinho, ele fica estressadinho, não é isso. Isso interfere muito para a gente. Porque o estresse, ele altera tanto questões, né, leva a alterações tanto comportamentais quanto laboratoriais e de parâmetros mesmo. Então, um gato estressado, ele para de comer. Um gato estressado, ele pode ter vômito, porque ele está estressado. Um gato estressado, ele tem alterações de exames laboratoriais, ele pode ter alteração na glicemia, ele pode ter alteração da pressão. Então, assim, o que eu costumo dizer é, vamos tentar deixar esse paciente internado, ou, enfim, intervir o mínimo possível com o gato. Menos é mais. Claro, vamos precisar abordar, vamos precisar internar, vamos precisar tudo, claro que vamos, mas vamos tentar ter se preocupar muito com o manejo desse paciente, para minimizar o estresse. Inclusive, se a gente precisa sedar esse paciente que está super estressado e com medo e tudo mais, a gente tem uma resposta pior. A gente acaba aumentando o tempo de internação, a recuperação desse animal pós-cirúrgica é pior. Então, o estresse, do ponto de vista médico, ele é muito importante, porque faz a gente perder parâmetro. E aí a Associação Americana, né, fez esse trabalho, junto com a Bayer, e falou, puxa, então vamos, o que a gente pode fazer para melhorar isso? E aí eles, né, reconhecendo todos esses problemas, esse estresse, essa dificuldade no atendimento de gatos, eles desenvolveram, né, com o objetivo de encorajar até e facilitar o melhor atendimento dos gatos pelas clínicas, eles desenvolveram um programa do Cat Friendly Practice, que é um programa em que, na verdade, eles dão uma série de requisitos, então, assim, tem 10 tópicos com milhares de subtópicos que a gente precisa, que eles te guiam e até te orientam como você preencher esses requisitos, né, que vai conferir boas práticas de manejo nesse paciente. Então, uma clínica que tenha o selo do Cat Friendly, que seja certificada pelo Cat Friendly, teoricamente, ela já passou por todo esse processo de adaptações estruturais e de manejo também. Né? A gente foi o primeiro hospital, inclusive, a ter esse reconhecimento, né, hospital mesmo. E aí, esse Cat Friendly, ele tem duas categorias, o Gold e o Silver. Né? O Gold é o top, que tem mais alguns requisitos preenchidos. E esse daqui esse programa é o que é endossado, na verdade, o que é certificado pela Associação Americana de Medicina Felina. E na Europa, quem certifica isso é a Associação Europeia de Medicina Felina. Eles têm, inclusive, um nível a mais, que seria o bronze. Tá? E aí, qual que é o objetivo, então? A gente, de fato, minimizar o estresse, os problemas associados ao atendimento, a gente fazer com que esse gato chegue mais ao nosso consultório, e isso envolve adaptações estruturais e adaptações de manejo também. E quando eu falo isso, não é nada difícil, meu Deus, eu vou ter que desconstruir minha clínica e construir de novo. Não é isso, a gente tem muitas coisas que a gente pode fazer para melhorar esse manejo mesmo. Tá? Então, eu sempre falo que a consulta do gato, ela começa antes do nosso atendimento e ela termina só no momento que esse gato chega em casa. Então, o que envolve esse manejo, essa consulta? Né? O transporte do gato até o hospital. Então, a gente precisa estar apto a orientar o tutor ao transporte, como fazer esse transporte ficar menos estressante. E o antes também se refere à nossa adaptação, à nossa preparação, na verdade, da nossa equipe e do nosso ambiente. Então, a gente, em primeiro lugar, tem que estar calmo e confiante de que a gente é capaz de atender esse paciente da melhor maneira possível. Né? E aí, ter as salas, os ambientes preparados e a gente ter consciência de que a gente sempre vai ter o manejo mais gentil possível com esse paciente e mais tranquilo possível com esse paciente. Então, como que a gente pode orientar o tutor a trazer o gato para o hospital? Então, primeira coisa, fica calmo. Acalma o tutor. Né? Vai ser tranquilo. A gente está preparado para atender o seu gato. E a gente está mesmo. E quando a gente se prepara, a gente fica. Isso eu não estou falando de mim, não estou falando de
todos nós, né? Então, fica calmo e vamos fazer um transporte. Deixa essa caixa de transporte mais disponível para o gato no dia a dia. Lança a mão do uso de feromônios sintéticos, o Feli Whey, por exemplo. Né? Eu não ganho nada para falar isso, é porque realmente em algumas situações funciona. Tá? Então, assim, borrifa na caixa de transporte uns 20 minutos antes. Né? Coloca o gato ali e, de repente, coloca alguma coisa dentro da caixa que faça com que o gato se sinta mais confortável, um cobertor, uma caminha, alguma coisa que ele reconheça melhor. Carrega essa caixa de forma gentil. Então, eu sempre oriento, né, mesmo no hospital, oriento todo mundo sempre a carregar essa caixa de forma gentil. Então, segura por baixo, segura em cima da caixa, né, para não chacoalhar tanto. Né? Quando chegar no hospital, põe essa caixa num lugar alto. Então, assim, põe no banquinho mesmo do lado, põe na cadeira, não deixa esse gato no baixo, prende a caixa de transporte com cinto de segurança. E uma coisa que ajuda muito é a gente cobrir essa caixa com uma toalha, porque além da gente minimizar estímulo sonoro e visual, o gato fica mais tranquilo ali dentro. Né? Ele não ouve, não tem tanto estímulo externo. A recepção, então, é importante que ela esteja preparada também para o atendimento. Então, a gente tem alguns banquinhos que são preparados, né? Então, tem aqui o banco e do lado tem o lugar para pôr a caixa de transporte, mas pode ser um banco normal. Né? De repente, a recepção está orientada a colocar toalhas. Olha, né, vamos cobrir, talvez seu gato fique mais tranquilo assim. Encaminha esse paciente, assim que ele chega, já para o consultório, para ele não ficar ali em contato com os gatos. Então, existem uma série de medidas super simples que fazem com que esse gato, que o paciente se estresse menos, e daí isso vai ajudar a gente na hora que a gente atender, porque ele não vai estar estressado. Então, por exemplo, aqui são alguns exemplos, até que a Associação Americana coloca como exemplo. Então, na recepção, o máximo que você puder evitar de contato do gato com o cachorro ajuda. E aí não precisa necessariamente ser salas separadas, entradas separadas, mas coloca uma barreira física para separar, né, os ambientes. Põe alguma coisa alta para você conseguir apoiar a caixa de transporte ali. As salas de exames, os consultórios também. Então, de preferência, claro, se a gente puder ter uma sala só para atendimento de gatos, isso seria ótimo, até por causa, né, para minimizar o odor de cachorro e tudo mais. Vamos deixar tudo que a gente precisa para o uso desse paciente dentro da sala. Esse entra e sai, cada hora entra um, sai um, puxa, esqueci, o soro ficou do lado de fora. Isso também estressa. Então, se a gente puder ter tudo à mão, é melhor também. Né? Na internação, então, vamos fazer esse ambiente ser menos estressante para o gato. Então, fazer um enriquecimento ambiental, colocar coisas dentro das gaiolas que o gato se sinta seguro. Então, às vezes, prateleira, porque isso aumenta a superfície, né, a área, na verdade, da gaiolinha ali da internação. Tomar cuidado sempre com a disposição das coisas. Então, por exemplo, deixa eu colocar aqui então a caixinha de areia num canto, a comida em lugar oposto, uma caminha também para o gato. Tomar cuidado com a altura da caixinha que a gente coloca, parece besteira, mas se você está falando de um velhinho que tem artrose, ou que está com dificuldade locomotora, ou um filhotinho, às vezes é difícil, né, para ele subir aqui. Parecem coisas muito simples, e de fato são, mas que às vezes a gente não presta atenção. Né? Então, por exemplo, esse paciente está internado, ele já está num ambiente que não é o normal para ele está estressado por estar lá. Vamos tentar minimizar isso. Né? Se é um gato que gosta de interação, vamos escovar ele diariamente. Vamos levar ele para tomar banho de sol. Né? Então, assim, claro, tomando cuidado, mas então, assim, são medidas muito simples e que, no fim, têm um efeito muito importante para a gente. E aí, bom, então falamos do antes. E aí conseguimos minimizar esse estresse todo do gato nesse sentido, né, estando preparados, tornando o nosso ambiente preparado, orientando em relação ao transporte, e aí a gente está de cara a cara para o gato. Como que a gente faz essa abordagem? Então, primeira coisa, assim, o mais importante, a premissa do atendimento de qualquer gato é a gente ser gentil e a gente ser calmo. E menos é mais sempre com o gato. Então, não olha nos olhos, não sorri para ele. Né? Isso eu falo, é interessante, mas o pessoal, né, os especialistas em comportamento, eles orientam e eles dizem, e faz muito sentido, que assim, quando a gente encara o gato olho no olho, na verdade, ele faz isso antes de um ataque. Ele mira a presa, né? O que ele faz? Ele mostra o dente. Vocês acham que esse gato aqui está rindo?
Acho que não. Né? Então, assim, falam que o que a gente tem é que quando a gente olha para o gato e a gente pisca lento, ele entende isso como um sorriso, na verdade, como tem uma conotação de afeto. Né? Então, assim, vamos examinar, vamos com calma, vamos conversar com o tutor, vamos explicar o que a gente está fazendo, porque muitas vezes o tutor está mais tenso do que o gato, do que você, do que todo mundo. Né? Então, ele fica assim, vai explicando, vai fazendo as coisas com calma. E, puxa vida, isso daqui é muito legal. Né? Orienta também, quando for comprar caixinha, comprar essas caixinhas que saem a parte de cima. Porque daí você consegue pôr a toalhinha, você vai examinando, cobre, às vezes, a carinha do gato. Né? Eu falo que o que os olhos não veem, o coração não sente. Então, às vezes, eles ficam menos estressados também. E estressou, gente, ceda, não tenham medo de sedar. Né? Não espera ser aquela situação extrema do gato ficar mega estressado, que vai ser pior. Né? Então, vamos sedar, de preferência, se a gente puder usar agentes... como é que fala? Agentes reversíveis. Então, é melhor, né? Claro. Mas cedem mesmo. Quando vocês vão pensar em sedar? Se só a contenção física, ou se só aquela situação não for suficiente para você manejar, ou para você coletar o exame ou fazer o que você precisa fazer. Tá? Uma orientação que até a Associação Americana coloca como... Né, eles pontuam isso para a gente tentar evitar, em gatos mais bravos ou gatos muito estressados, evitar usar, por exemplo, a cepromazina. Porque a cepromazina ela não diminui a percepção sensorial do gato. Né? Ela diminui um pouco a atividade motora, mas ela não diminui a percepção sensorial. Então, ele pode acabar ficando com mais medo, ele não consegue, não tem todo aquele reflexo, aquela coisa de reagir, e isso pode estressar mais. Então, às vezes, tem um efeito pior. Tá? E aí é importante a gente saber reconhecer o gato inseguro. E aí, basicamente, eles têm dois comportamentos. Ou é aquele gato que fica paralisado, então o tutor fala, não, ele é super bravo, toma cuidado, e é aquele gato que ele fica assim. E a gente fala, que bonzinho, tadinho, ele está aterrorizado. Ou o contrário, não, ele é super tranquilo. E aí ele fica agressivo. E lembrem, né, que as maiores causas de agressividade, elas sempre estão relacionadas a medo, a ansiedade, a dor e tudo mais. Então, é importante a gente saber reconhecer isso daqui. Eu coloquei essa foto, que é de um trabalho que está publicado no Journal of Feline Medicine and Surgery. Aliás, se vocês gostam de gatos, têm interesse, claro que se vocês estão aqui é porque vocês têm, entrem em um site que chama CatVets, catvets.com. Não, .org. Não, .com. .com. E lá tem um monte de diretrizes de atendimento, de manejo, de enfermagem, de vacinação, de doença infecciosa, de tudo. Então, é bem legal vocês saberem da existência desse site. Então, olha só que interessante. Né? Isso é um gato que estava internado. Ele está aqui na gaiolinha dele. E, à medida que o technician, que o enfermeiro foi chegando, vocês percebem como ele começou? Ele ficou mais curvadinho, ele lateralizou, abaixou um pouquinho as orelhas, abaixou o pescoço e ele puxou a patinha para trás. Tipo, dependendo do que aconteceu, eu vou sair correndo ou vou atacar, se eu não tiver o que fazer. Aí o enfermeiro foi chegando mais perto e ele foi cada vez mais se arqueando, se preparando, ele está morrendo de medo aqui. E aí, à medida que o technician chegou e mudou o comportamento, jogou um brinquedinho, olha como ele relaxou. Então, o pelame não está mais eriçado, ele esticou as patinhas, a orelha está em pé, até o globo ocular, né, mudou, então, de mais amendoadinho para menos. Então, assim, para a gente ver que se a gente souber reconhecer, né, a postura desse gato, e é claro que não é depois de hoje que vocês vão falar, agora eu sei reconhecer, não é isso, mas para a gente entender, assim, acreditem, o gato ele sempre avisa, a gente precisa aprender a ler. E quando a gente aprende a ler o nosso paciente, a gente consegue abordar ele melhor. Tá? Lembrando, né, das principais causas de agressividade, aí, então, na maior parte das vezes, assim, os gatos eles não são agressivos. Então, assim, hoje, aliás, já faz alguns anos, eu só atendo gato, e de verdade, de coração, é muito difícil ver um gato agressivo de verdade. É muito difícil. Não é que não tenha, tem. Mas, assim, são raros os gatos que, de fato, precisa sedar. Ou é raro você atender um paciente que você não consiga manipular. Né? E a gente precisa só saber manipular ele de forma adequada e manipular à medida do necessário. Né? Então, assim, eu falo que a gente aprende na graduação e na vida inteira.
a gente aprende, né, que a gente precisa sempre fazer um exame físico completo, que a gente precisa, né, examinar esse paciente, claro que precisa, mas com gato a gente precisa ir até onde ele permite também ir, não adianta forçar muito a barra. Tá? Então, quando a gente vai examinar o gato, a gente vai examinar ele aonde ele quiser. Né? Então, se é um gato que ele fica estressado em cima da mesa e tudo mais, quantas vezes que eu não atendo esse gato no chão? Coloca uma toalhinha, senta, atende o gato no chão. Procura não olhar de frente para a cara dele. Né? Então, examina ele de costas, apoia a mão no peito dele, aqui, e examina. Tá? Ele consegue, assim, ele não fica te vendo, você não está encarando ele, e às vezes ele está olhando para o tutor, para o proprietário, para o dono dele, ele se sente mais confortável. Tá? Se precisar, né, cobre a cabeça dele com uma toalhinha, isso vai deixar ele mais tranquilo também. Essas caixinhas, elas ajudam bastante, né, que nem eu falei, as que saem a parte de cima, mas tem essas que são todas de zíper, então você nem precisa tirar o gato da caixinha. E várias vezes a gente examina o gato até dentro da caixinha, pelo menos, né, até determinado ponto, depois a gente precisa fazer alguma outra coisa, daí nesse momento a gente tira. Mas então, assim, examinar esse paciente aonde ele se sentir mais tranquilo mesmo. Tá? Então, eles falam, né, vamos devagar para a gente ir rápido. Então, de novo, com gato, sempre menos é mais. Quanto menos a gente contém, menos a gente segura, menos a gente interfere, mais coisa a gente vai conseguir fazer. Melhor a gente vai. E para, por exemplo, contenção, para a gente coletar sangue, né, mesma coisa, quanto menos a gente segurar, melhor. Então, por exemplo, né, quando a gente vai coletar na jugular, segura o gato pela cabeça, não vamos segurar pelo cangote, eu já vou explicar por quê, mas a gente segura ele fazendo uma posição de pinça com a mão, então você segura, né, com a mão assim, aqui você segura a cabecinha, aqui você está na cabeça mesmo, aqui no queixo, então você faz uma posição de pinça que ele está imobilizado. Com a outra mão você segura as patinhas. E aí, que nem a Vanice falou, com o seu corpo você apoia ele no seu corpo. Então, assim, ele está imobilizado sem você fazer força. Né? Você pode segurar assim com uma mão só, mas aí ele tem a outra mão, por exemplo, para te empurrar ou qualquer coisa do tipo. Eu não sei se eu tenho uma foto aqui eu mostrando, mas, enfim, a gente pode, então, assim, aqui você consegue pegar um acesso, coletar um sangue, né? Ou, por exemplo, de ladinho, então, essa posição a gente costuma fazer muito. Alguns gatos que não toleram a contenção, essa é uma boa alternativa, porque ele se sente menos contido, o tutor consegue ficar aqui na frente, então é mais tranquilo. Ou se ele está dispineico, por exemplo, porque você consegue colocar aqui ele na mascarazinha de oxigênio. E até aqui, essa daqui é a Shiva, uma gatinha que a gente atendeu, que era uma Bengal super agitada, que a gente não conseguia coletar sangue, e a gente fez isso, a gente só cobriu... Cadê a Cibele? Você lembra dela? E aí a gente só cobriu ela, né, colocou um colarzinho elisabetano, pronto, daí a gente já consegue coletar. Então, assim, não adianta querer segurar e apertar, e não, agora... Não, vamos com calma, não deu certo? Para, dá um tempo, o gato respira, daqui a pouco a gente vem e faz. Tá? Quando o paciente está internado, né, por exemplo, uma questão muito importante é a questão da alimentação desse paciente, que às vezes fora de casa eles acabam não comendo. Né? Então, procura alimentar esse paciente, né, na clínica, no ambiente hospitalar, com a dieta dele mesmo. Quando ele está doente, quando ele está mal, não é hora da gente querer instituir uma dieta terapêutica, por exemplo. É hora da gente querer fazer ele comer. Né? Então, vamos manter ele com a dieta dele, a gente troca esse alimento quando o apetite estiver normal, vamos dar preferência sempre para potes rasos, de superfície ampla, porque eles preferem do que aqueles potes pequenininhos, né? E normalmente pote de gato é sempre pequenininho, porque eles são pequenininhos, então é bonitinho, mas eles se incomodam, porque o bigode, as vibriças, têm terminação nervosa, e aí quando eles vão beber água ou comer naqueles potes, o bigode encosta, e isso incomoda. Então, vamos preferir pote mais raso. O alimento úmido a gente pode aquecer. Muito cuidado com gato nauseado. Se a gente oferece comida para um gato nauseado, ele cria aversão ao alimento. E aí a gente não consegue mais alimentar esse paciente. Né? E a gente sabe reconhecer um gato nauseado? Como é um gato nauseado? Como é um gato nauseado? O que faz um gato nauseado? Salivação. Às vezes ele chega perto do pote de comida, ele cheira, ele sai. Né? Às vezes ele fica só com aquele movimento, né, lambendo assim a boquinha. Então é importante a gente saber isso e não oferecer. E procurar não usar estimulante de apetite até nesse momento. Né? Vamos tratar a náusea, descobrir o que está acontecendo, e daí a gente
pensa se a gente precisa usar estimulante de apetite. Então, assim, estimulante de apetite a gente usa em gato em último caso. Né? A gente não vai sair dando um monte de estimulante de apetite para o gato, a não ser que ele seja, sei lá, puxa, um paciente renal, terminal, não tem, né, muito mais o que a gente pode fazer, a gente quer melhorar a qualidade de vida, tudo bem. Mas, assim, não é... aliás, uma pergunta, assim, quem aqui já atendeu um gato que não está comendo bem? Nunca, né? Um gato que vomita? Nunca. É a apresentação mais comum que a gente tem. Né? E se a gente sair dando estimulante de apetite para toda essa galera, né, a gente vai começar a ter um monte de gato assim, que a gente não acha a causa, e a gente não trata a causa. Então, a gente precisa identificar a causa, para daí sim a gente tratar, e aí ele volta a comer sozinho. Tá? Quando a gente for administrar a medicação, nunca interromper as atividades do gato para isso. Procure não interromper. Então, principalmente quando ele está fora do ambiente dele, já é assim, tem vários gatos que eles retêm, principalmente, né, eles não defecam, às vezes eles demoram para urinar também, porque eles estão, né, aquilo é uma demarcação territorial também, aquilo na natureza, por que ele cobre? Para não deixar rastro. E se ele está num ambiente desconhecido, ele fica mais propenso a tentar se manter o mais discreto possível naquele ambiente. Então, não interrompa as atividades dele. Se ele estiver comendo, não faz ele parar de comer para dar a medicação. Né? Procura evita dar isso, a não ser que seja uma medicação que precisa dar com comida, porque ela é melhor absorvida, ou, sei lá, um hidróxido de alumínio, que precisa necessariamente ser dada com comida, procura não relacionar, porque essa técnica que a gente tem de, vamos misturar na comida e o gato vai comer, o gato é um pouco mais inteligente que isso. Então, ele olha, ele fala assim, isso aqui tem remédio. Aí ele cria aversão à comida, ele para de comer a comida porque ele associou com o remédio. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Né? Agrada depois, enfim. Não, então, a não ser que seja uma medicação, lógico, né, se você vai ter risco para você, ou se é uma medicação que ela é melhor absorvida com o alimento, você vai dar com o alimento, mas não usem isso como uma técnica recorrente de misturar, porque normalmente não funciona. Tá? E para dar medicação para gato, eu sou um pouco suspeita, mas eu acho 1000 vezes mais fácil medicar um gato do que um cachorro, porque o cachorro tem aquela bocona, você tem que enfiar lá dentro e... Eu acho muito mais fácil o gato, e eu acho mais fácil dar comprimido, mas isso varia de pessoa para pessoa e de paciente para paciente. Então, aqui eu coloquei um videozinho, como que a gente faz para dar um remédio para gato. Né? Então, a gente levanta a cabecinha, sempre então, o nariz olhando para o teto. Narizinho sempre olhando para o teto. O comprimido está aqui, abre a boquinha, joga lá no fundo e fecha. Certo. Mas joga agora. Meus avós atrás. E aí faz uma massagenzinha. E minha tia, não dá. Aí pronto, engoliu. Aí você pode dar um petisco depois. E se for pastinha, a mesma coisa. Isso eu estava ensinando os meus avós a darem. E aí, depois... Ai, que gostoso. Acho que aí pode dar cortar o som. Quadradinho para ela ficar feliz e não... E aqui, para dar medicação também líquida, é a mesma coisa. Então, a gente sempre vai segurar a cabecinha do gato para cima, tá? Narizinho olhando para o teto. Isso facilita a deglutição e evita que faça falsa via. E aí, quando for a seringa, a gente vai colocar aqui no cantinho. E aí, à medida que ele vai tentar cuspir aquilo, ele faz assim, e aí facilita a deglutição. Né? Então, assim, isso daqui, para vocês terem uma ideia, o meu avô, que ele tem super dificuldade de locomoção, ele não consegue andar e nem nada, a minha avó pegava o gato, colocava em cima da pia, e aí o meu avô colocava a toalhinha e dava. Então, eu ensinei ele a fazer. Então, assim, é uma coisa que é possível. Tá? Não é tão difícil assim, a gente precisa ensinar o tutor mesmo a dar o remédio. Mas até agora está tudo muito fácil. Né? Mas Renata, você nunca atendeu um gato bravo? Não, eu já atendi. E aí, como que a gente faz com os bravos? Então, assim, de novo, menos é mais. Então, o melhor método de contenção é o charutinho de gato. Então, vamos enrolar esse gato na toalha. Tá? Isso a gente contém ele da melhor forma possível. Mas, claro, existem as luvas, existem as máscaras. Né? As luvas eu acho um pouco ruim, porque a gente perde um pouco a coordenação motora fina. Né? A gente não consegue... Enfim, é um pouco mais difícil da gente conseguir ter controle. As máscaras, elas são ótimas. Então, tem alguns gatos que quando a gente cobre mesmo a carinha, o olho, quando eles não vêm, eles ficam muito mais tranquilos. Tem outros gatos que se estressam mais. E existem milhares de outras formas de contenção. Então, existem essas gaiolas que, assim, por exemplo, gatos muito irracíveis, enfim,
assim, eu já vi usarem, nunca usei eu, mas dá pra gente colocar aqui, uma das paredes da gaiola ela aperta, assim, então você consegue fazer uma intramuscular. Eu acho muito agressivo, mas já vi usar. Existem essas roupinhas que você põe o gato, mas o que eu sempre pergunto é, se o gato é bravo, como é que você vai enfiar ele aí? Eu não sei, eu nunca consegui entender isso, mas enfim. E existem esses clips, né? Mas esses clips, na verdade, eu já vou explicar, eu não acho que a melhor alternativa, e existe muita divergência de conduta em relação a isso, mas eu já vou falar um pouquinho melhor disso. E o que é mais importante a gente lembrar é que o medo é a maior causa de agressão dos gatos na prática veterinária. Então, se a gente reconhece e toma medida para minimizar, a gente vai ver que a gente vai diminuir muito, muito, muito enfim, a taxa de gatos agressivos no consultório. Inclusive, o VIN, que é a Veterinary International... Isis, me ajuda. O VIN, a sigla. Enfim, é uma associação de veterinários dos Estados Unidos, que eles impõem várias diretrizes e tudo mais. Eles, hoje, recomendam, como uma forma de, né, para a gente não sedar esses pacientes a um gato muito bravo, tem um trabalho disso, até depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês, de dar 2 horas antes da visita ao consultório, você dá a gabapentina para o gato. Então, você faz uma dose de 50 a 100 miligramas, claro que a gente vai ver se não tem nenhuma contraindicação médica, mas isso é hoje é o que eles estão recomendando, e, de fato, assim, tem muitos pacientes já que eu faço isso, e a gente, assim, nossa, de verdade, assim, muito difícil mesmo precisar anestesiar ou sedar os pacientes para a gente ter que abordá-los. Tá? E a questão do scruffling, né, ou de segurar pelo cangote, em que situações na natureza que isso acontece, gente? Quando que um gato segura o outro pelo cangote? Copular, o que mais? A mãe com o filhote, o que mais? Caça. A gente não é mãe dele, e a gente também não quer copular com ele. Então, o que sobra? Qual que é a conotação que o gato tem? É agressivo. Então, assim, isso não é... existe muita divergência, né, entre condutas, entre os profissionais. Tem gente que aí defende, tem gente que não defende. A Associação Americana e a Associação Europeia de Medicina Felinas, elas não recomendam o método de contenção assim, até porque, né, tem muito mais a função de transporte, mobilização, caça, e não como uma forma de disciplina em si para eles. Então, isso é agressivo. Então, assim, à medida do possível, não é bacana a gente fazer. A gente tem outras formas melhores de contenção. Tá? Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, né, de novo, eu não estou tirando da minha cabeça, não inventei isso, e também não é só da minha experiência, isso são diretrizes de manejo e abordagem de paciente felino endossados pela Associação Americana e Europeia. Tá? Então, assim, tudo isso é muito bem estudado, tudo isso é muito bem pensado por vários especialistas e tudo mais. Tá? Então, na rotina, a gente evitar segurar pelo cangote. À medida do possível, vamos segurar, enrolar o gato, né, deixar a área de interesse que a gente precisa abordar para fora e fazer essa contenção com a toalhinha. Tá? E aí, então, agora já para a gente, né, começar a concluir, então a gente falou do antes da consulta, da abordagem, durante, né, a nossa abordagem, e na volta para casa. Então, vamos perguntar para o tutor se ele tem experiências anteriores, né, porque alguns pacientes, quando chegam em casa, eles apanham dos outros gatos, é um estresse gigante, porque o gato volta para casa com outro cheiro, às vezes ele volta raspado, ele volta medicado, então muda, né, o cheiro. E os outros animais da casa, muitas vezes, não o reconhecem. Então, é bom a gente explicar isso para o tutor, falar para ele, instruir ele, orientar a fazer essa introdução de forma lenta mesmo, né? Então, se tiver com muita dificuldade, principalmente gatos que ficam fora de casa por bastante tempo, ficou internado alguns dias e tudo mais, às vezes essa reintrodução é que nem aquela primeira introdução mesmo, sabe? Eles não se reconhecem. Então, vamos orientar, deixa o gato no ambiente separado por 24 horas, reintroduz gradualmente, faz eles sentirem o cheiro através da porta, leva o paninho de um para o outro, enfim, todas aquelas orientações que a gente dá naquela primeira introdução de um animal novo no ambiente.
Tá? Então, de um modo geral, o que a gente vai fazer é minimizar ao máximo possível no ambiente som, minimizar a exposição a outros animais, né, cachorros, se possível, minimizar o tráfego de pessoas. Então, a gente está no consultório atendendo um gato, né, não fica entrando e saindo muita gente de lá, isso estressa o gato. Vamos separar os cães deles, manter as caixas de transporte elevadas, longe do solo. Sempre dê uma oportunidade, né, de ter um lugar que ele possa se esconder, de ter um lugar que ele se sinta seguro, uma mantinha, alguma coisa que seja um porto seguro para ele. Lembra que ou ele tem que eles evitam confronto a todo custo e eles só vão atacar se eles não tiverem outra saída. Lançar mão dos feromônios sintéticos, sempre ter muita calma, ser muito gentil no manejo deles. E a gente está preparado, a gente tem o nosso ambiente, a nossa equipe, a gente está preparado, que isso é o que garante um melhor sucesso aí no nosso atendimento. E aí, né, então, acho que, de maneira geral, o resultado disso, assim, a gente vai conseguir ter gatos mais saudáveis, porque esses tutores eles vão estar mais confiantes, eles vão se comprometer mais ao tratamento. Então, a gente vai conseguir fazer medicina preventiva, a nossa qualidade de trabalho, o nosso sucesso vai ser muito maior, porque, afinal, entre nós e o paciente, a gente tem alguém no meio, e a gente precisa fazer essa pessoa jogar no nosso time, a gente precisa fazer ela estar confiável e estar confortável, né, com aquele atendimento, e sempre pensar na abordagem adequada, no mínimo estresse. E cada detalhe conta. Então, vamos pensar. Né, eu sempre falo no hospital, assim, imagina assim, que todo mundo está envolvido nesse procedimento, desde do moço que manobra o carro lá fora, que quando ele vê que é um gato, ele já vai, já é mais atencioso, a moça que está limpando, que ela não vai usar produto de limpeza forte quando tem um gato ali na recepção, até a enfermagem, a recepção. Então, quando todo mundo está envolvido, a gente tem um sucesso terapêutico também muito melhor. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu adoro esse tema, eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro, mas acho que vocês já devem estar cansados. Hoje tem virada cultural, então, né, porque somos cultos também. Então, tenham um bom domingo. Eu agradeço muito a presença de todos vocês. Esse é o Chopp, o meu gato. E esses são... Bom, meu site, eu vou deixar a palestra disponibilizada lá, mas eu posso deixar também com a organização. E obrigada, gente. Gente, um bom domingo para vocês a todos. Eu pediria que deixassem a requisição, a folha de pesquisa com as promotoras agora na saída. E quem quiser alguma informação a mais sobre o evento da semana que vem da Associação Brasileira de Hospitais Veterinários, ou sobre Cindy Pet Shop, Simpavet, Cindy Rosvet, por favor, escreva embaixo também no questionário que eu entro em contato. Bom domingo aí, obrigada.